Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos alunos e alunas, vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia Trinitária. Vamos adentrar agora na parte neotestamentária dos fundamentos bíblicos. E rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos, vamos dar início a esse aprofundamento dos fundamentos neotestamentários da teologia trinitária. Chegamos, por assim dizer, no coração dos fundamentos bíblicos da doutrina trinitária. Bem, a fé em Deus no Novo Testamento é a mesma que encontramos em Israel. É o mesmo Deus. Existe uma continuidade entre o Deus que se revela no Antigo Testamento e o Deus que se revela no Novo Testamento. Não se trata de um outro Deus, como pensava Marcião, o herege gnóstico, que foi combatido por Irineu de Leão, que opunha justamente um Deus mau, que seria o Criador, Deus do Antigo Testamento, que de certa forma nos associou à matéria com a sua maldade intrínseca, e o Deus bom do Novo Testamento, que nos propõe justamente uma vida em que nós vamos sendo pouco a pouco libertados da matéria para uma ressurreição meramente espiritual. E, evidentemente, não há, esses dois deuses se opõem, estão em luta, e assim nós cristãos devemos ler apenas o Novo Testamento, segundo Marcião, esquecer o Antigo. Tudo errado, nós sabemos, né? O pensamento de Marcião, herético, né? E nós sabemos o quanto nós precisamos ler a Sagrada Escritura na sua unidade, na sua globalidade. Mas se a fé de Deus no Novo Testamento está em continuidade com aquela fé do Antigo Testamento, existe também uma novidade. E a novidade é que a revelação de Deus chegou ao seu patamar máximo através da autorrevelação do Filho de Deus e da ação do Espírito Santo. Ou seja, depois que Deus, por assim dizer, falou por meio de profetas e de outros instrumentos, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, se auto-revelou através do Filho, do seu Filho, que é o todo, o cheio do Espírito Santo e o doador do Espírito Santo, o seu Filho que é o ungido e aquele que pode ungir a humanidade com o Espírito de Deus. Então, a origem histórica da fé trinitária, nós já sabemos, é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem nos revelou que Deus é unitrino, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nos revelou a intimidade de Deus. O Filho veio a este mundo para nos revelar a intimidade do ser divino, um Deus unitrino. E a missão de Jesus, evidentemente, é superior à missão dos profetas e se baseia justamente na sua relação de filiação eterna
com o Pai Celeste. Ele é o Filho eterno do Pai, consubstancial ao Pai, Deus de Deus. Esta missão sobre-humana é confirmada pela ressurreição. Então, esse verbo que se faz carne, esse verbo assume a nossa humanidade, assume para redimi-la, nos recorda Gregório de Nazianzo, né, dizendo que o que não foi assumido não foi redimido, então ele assume a nossa natureza para redimi-la e revela tudo aquilo que o Pai lhe havia pedido. Tudo aquilo que o Pai queria que os homens conhecessem, Jesus nos dá a conhecer. E finalmente, concluída a vida pública dele, Jesus entrega a sua vida por amor, pela nossa salvação. E ressuscitando, ele se torna o Senhor, como recorda Filipenses 2, de 8 a 11. Então, depois de ter morrido a terrível morte da cruz, ele é elevado acima de todo, o seu nome é elevado acima de todo outro nome, e diante dele todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Então Jesus merece agora tem o título de Senhor, Dominus em latim, Kyrios em grego. E esse termo Kyrios em grego, no fundo traduz para o grego uma expressão hebraica que a gente já tem usado ao longo do nosso curso, em alguns momentos, a expressão Adonai, que seria meu Senhor, dirigido a Deus, o Deus que é nosso Senhor. E esse termo Adonai, ele é exclusivo de Deus, né? Ele designa somente Deus. Por isso, a tradução dele na 70, na Septuaginta, é Kyrios. Então, quando a gente lê em São Paulo, por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor, nós temos que lembrar que tem aqui a palavra Kyrios, e que São Paulo, como judeu, fariseu, bem formado aos pés de Gamaliel, São Paulo entende o Kyrios como tradução do Adonai, ou seja, fala da divindade de Jesus, certo? Isso é importante porque lembro que aonde os judeus até hoje, quando estão lendo o Antigo Testamento, na sinagoga, por exemplo, quando eles encontram o tetragrama santo, eles vão encontrar as vogais de Adonai em torno do tetragrama santo. O tetragrama traz só consoantes, mas aí ele encontra a vocalização da palavra Adonai, para que um judeu possa, naquele momento, recordar-se que ele não deve tentar pronunciar o nome de Deus, mas deve dizer simplesmente o Senhor, né? O Senhor, que é o Deus Santo. No Novo Testamento, lembremos-nos que os textos dos Evangelhos, nas suas formas finais, eles são posteriores a alguns escritos paulinos. O primeiro escrito do Novo Testamento que a gente conhece é a primeira carta aos Tessalonicenses, seria do ano 51, enquanto Marcos, na sua versão final, provavelmente ali em torno do ano 65 para 70, alguns até botam um pouquinho antes, mas certamente antes da destruição do Templo de Jerusalém. E em São Paulo, então, nesses primeiros escritos, muitas vezes a gente encontra uma fórmula de confissão de fé, aonde se fala apenas do Pai e do Filho, e o Espírito Santo fica implícito. Então, para dizer que a nossa fé é em Jesus Cristo que é o Filho de Deus, não dá para esquecer a identidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, então eu tenho que apresentá-lo sempre nessa relação com o Pai. E às vezes o Espírito Santo fica um pouquinho de lado, mas também tem fórmulas trinitárias, como nós vamos ver depois.
Vamos ler um exemplo, Romanos 10, 9. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, Kyrios, Adonai, e creres com teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Kyrios, a divindade, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, então você vai ser salvo. Então ele fala de Deus e do Kyrios, que também é um atributo divino, para falar do Pai e do Filho. Esta fórmula inclui a fé no Pai divino cujo Filho ressuscitou. Quem é Jesus? Para podermos responder essa pergunta, devemos nos referir ao Pai. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele dedica o primeiro capítulo, salvo engano, do primeiro volume da trilogia a esse tema. A identidade de Jesus é fundamentalmente uma identidade filial, né? Então, a identidade também do Pai, de Deus, é uma identidade paterna. Então, São Paulo ele aprofunda esse aspecto. Em Deus nós temos a paternidade, a pessoa que é pai, Deus que é pai, o Deus que é Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 15, 6, a gente vê de novo essa ideia associada, né? Uma referência ao Filho de Deus, ao fato de que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo. Paulo formula a fé cristã confessando o Pai e o Cristo. É uma confissão com dois termos, dois membros. 1 Coríntios 8, 6, a gente encontra, também aqui é um texto muito antigo, ainda dos anos 50. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, essa confissão de fé no Pai e no Filho, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ao lado do Pai, o Espírito Santo, evidentemente, é decisivo para a compreensão da identidade de Cristo. Cristo, afinal, é parte do Deus unitrino, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Jesus Cristo é o enviado do Pai, e ele é ungido, ele é o Cristo. E o termo Cristo, o Messias, significa o ungido. Quando eu falo que Jesus é o ungido, implicitamente eu estou dizendo que alguém o ungiu. E implicitamente eu também estou me referindo ao fato de que há uma unção sobre ele. Há um que o ungiu e há uma unção. Cristo é o ungido. Quem o ungiu? O Pai. Quem é a unção? A unção é o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, muitas vezes o óleo da unção sacerdotal, da unção real, era associado ao Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, do Senhor. Existem também na Sagrada Escritura uma série de fórmulas e imagens trinitárias que nomeiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como existem essas fórmulas com dois membros, existem as fórmulas de fé com 3 membros, mais completas, onde aparece cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Por exemplo, nós lemos em 2 Coríntios 13, 13. É um texto que faz parte, muitas vezes, das nossas celebrações eucarísticas, na saudação inicial. São Paulo diz aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então nós temos a graça de nosso Senhor Jesus, o Senhor Kyrios, Jesus Cristo, Deus, o amor de Deus, e quase sempre quando Paulo usa só esse termo Deus, ele está se referindo ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo entendido como esse laço de comunhão entre o Pai e o Filho, e, como diria Agostinho, e entre Deus e o homem, né? O batismo, que é fundamento da vida cristã, também é um dos fundamentos da nossa fé trinitária, pois é realizado segundo o mandato do Cristo ressuscitado. Em Mateus 28, 19, nós encontramos que Cristo ordena é imperativo, uma ordem, não é um pedido, para que os apóstolos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Ou seja, em nome das três pessoas da Trindade Santa. Então, um batismo só em nome do Pai não é válido. Um batismo só em nome do Espírito Santo não é válido. Só é válido o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recentemente, inclusive, a Santa Sé, respondendo, a algumas interrogações que lhe chegaram, respondeu dizendo que se um ministro batiza dizendo nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo com a fórmula alterada não é válido. Certo? Então vejam que essa fórmula de Mateus 28, 19 coloca no mesmo patamar Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo fundamentalmente que as três pessoas são verdadeiro Deus. Então, são dois textos, segundo Coríntios 13, 13 e Mateus 28, 19, que atestam que ao lado das fórmulas de dois membros, que a gente encontra lá em São Paulo, como 1 Coríntios 8, 6, nós temos também fórmulas que apresentam um resumo na nossa confissão de fé com três termos, ou seja, com as três pessoas da Santíssima Trindade. Vamos então agora apresentar na ordem, primeiro, a teologia trinitária presente nos sinóticos. Depois vamos ver a teologia trinitária em São Paulo e finalmente vamos abordar primeiro os sinóticos, depois em São João e finalmente vamos abordar também a doutrina em São Paulo, nos escritos paulinos. Comecemos pelos sinóticos. Nós encontramos um aceno à tripersonalidade de Deus, ao fato de que em Deus nós temos três pessoas, na aparição que segue o batismo de Jesus. Nós sabemos que nos sinóticos, Mateus 3, 13, 17, Marcos 1, de 9 a 11, Lucas 3, de 2 a 13, e também em João 1, 32 a 34, nós temos a descrição, com algumas diferenças, do batismo de Jesus no Rio Jordão, feito pelo seu primo, o grande São João Batista. O episódio do batismo de Jesus inaugura a sua vida pública e se apresenta como uma cristofania, por um lado. Por um lado, Cristo se manifesta como o Filho de Deus, o Messias, o ungido, aquele que vem trazer a salvação. Mas, por outro lado, é uma teofania também. Se por um lado é uma cristofania, como diz o padre Caetano Tilesse, na sua obra O Deus pelas Costas, Teologia Narrativa da Bíblia, publicada na Revista Bíblica Brasileira em 96, volume 13, página 514. Se por um lado nós temos uma cristofania,
Por outro, nós sabemos que ali se manifesta não só Cristo, se manifestam as três pessoas da Trindade de modos diferentes. Nós temos a presença do Pai pela voz e o que ele diz acerca do Cristo. Nós temos a presença do Espírito Santo, neste caso, sob a forma corpórea de uma pomba que desce sobre Jesus, enquanto o céu está aberto. Então nós temos essa cena onde Jesus é apresentado como o ungido. O Espírito Santo que desce sob forma de pomba é a unção. E o Pai está derramando, por assim dizer, o Espírito Santo, ungindo o seu Filho com a sua, dizendo o seu amor, com todo o seu amor, dando testemunho do seu Filho aos homens. Enquanto o oráculo dá ao eleito a sua dignidade e autoridade divinas, a unção lhe dá o poder para cumprir a sua missão. A palavra do Pai revela a identidade de Jesus, que ele é o Filho de Deus, a sua dignidade divina, mas a descida do Espírito Santo sob forma corpórea representa essa graça que vai ungir, preparar a humanidade de Jesus, para viver perfeitamente a missão que Deus mesmo lhe confiou. O céu aberto insinua o caráter celeste dessa entronização, como a gente encontra no Salmo 110, versículo 1, e em Atos 2, 33, 35. O céu está aberto para dizer que agora, finalmente vai descer, vai chover a salvação. A salvação vai descer do céu para nos e agir na história da humanidade. Então, o Espírito Santo que desce sobre Jesus, e descendo sobre Jesus é uma prefiguração desse derramamento do Espírito sobre todo o novo povo que pela cruz e pela ressurreição de Cristo vai ser gerado. Então, o que acontece no batismo de Jesus é de suma importância para a compreensão do batismo cristão, que por ordem do próprio Cristo ressuscitado, lembre-se, Cristo ressuscitado, glorioso, que recebeu, diz Mateus 28, os últimos versículos, que recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, ele dá aos apóstolos a instrução de batizar todos os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós lermos o Catecismo da Igreja, número 536, ele vai explicar um pouco mais sobre o batismo de Jesus, dizendo que da parte de Jesus o batismo é a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Ele se deixa enquadrar entre o número dos pecadores. Ele parece um pecador entre tantos que está buscando a conversão ali. Então é um gesto de solidariedade amorosa de Jesus para com os pecadores. Ele é o taliá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz São João Batista, dando testemunho de Jesus. Ele antecipa, no seu batismo no Jordão, o seu batismo de sangue na cruz. Ele veio para cumprir toda a justiça. Ele quer submeter tudo à vontade do Pai e aceita por amor o batismo da morte para a remissão dos nossos pecados. O Catecismo continua dizendo que a voz do Pai põe de expor sobre ele toda a sua complacência. O Espírito de Jesus possui em plenitude desde a sua conceição. O Espírito que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, vem repousar sobre ele. Então Jesus, não é que ele não tivesse o Espírito Santo, ele sempre teve, desde a sua encarnação, a sua humanidade tem o Espírito Santo pela graça da união.
Recordo das nossas aulas de Cristologia. Mas o Espírito que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, agora vem repousar sobre ele para prepará-lo para cumprir a sua missão, para capacitá-lo a cumprir a sua missão pública, em favor de todos os homens. No batismo se abrem os céus, se reabrem os céus, que tinham ficado fechados desde o pecado de Adão. Esse abrir o céu parece indicar, né, uma nova criação que passa por essa presença do novo, do princípio de todas as coisas, que se encarna, aquele que é o Enahê, e também do próprio Espírito, que pairava sobre as águas da criação e agora paira sobre Jesus, sobre o seu corpo místico, mas quer oferecer-se a todos os homens. Um outro texto importante também que a gente tem em todos os livros dos sinóticos, aqui a gente está fazendo uma introdução aos sinóticos. O primeiro texto importante é o batismo de Jesus. O segundo texto é muito parecido com o batismo, também é uma teofania e uma cristofania, onde Cristo se manifesta na sua glória, que brilha até através da sua corporeidade, mas também não deixa de ser uma teofania trinitária. Então, quando se aproxima justamente a cidade de Jerusalém e o que nela acontecerá, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, Jesus oferece a um grupo dos seus discípulos, dos seus apóstolos, exatamente 3, Pedro, João e Tiago, Jesus lhes oferece uma epifania, pela qual ele antecipa a glória da sua ressurreição. E isso fica claro com as vestes brancas que Jesus usa na transfiguração. As vestes ficam brancas de São Marcos, é bacana a gente ver. Ficaram tão brancas e alvas como nenhuma lavadeira deste mundo poderia deixá-las assim, para dizer que é realmente uma brancura sobrenatural. São Tomás de Aquino, comentando a transfiguração, vai dizer que ali brilha a glória de Deus. Não é uma luz natural, é uma luz sobrenatural, é a glória de Deus que brilha ali. E mais uma vez a gente encontra também a presença do Espírito Santo, né? Que está sob forma agora de nuvem. Lembrando toda a ideia da glória de Deus no templo de Jerusalém. Então, mais uma vez, a gente encontra nessa passagem, no alto do Tabor, diante das três testemunhas eleitas pelo próprio Cristo, uma manifestação também da Trindade Santa. O Pai, mais uma vez, pela voz e pelo conteúdo daquilo que ele diz, que é sempre o quê? Manifestação da identidade de Jesus. Por isso é o aspecto cristofânico, cristofania. Mas nós temos não só o Cristo, temos o Pai, que diz a identidade do Filho com todo amor, e temos essa presença, quase que a atmosfera dessa cena é o Espírito Santo, que une Deus e os homens, coloca-os numa mesma, vamos dizer, nuvem de amor. O Espírito Santo que é laço de comunhão. Nós temos aqui na Suma Teológica, questão 3, parte 3ª, questão 45, artigo 4, na segunda resposta, a Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito na nuvem clara. Que bonito. Michael Schmaus, que foi professor de teologia sistemática por muitos anos em Munique, foi inclusive professor do então jovem Joseph Ratzinger, mas também professor, salvo engano, de Leo Sheftik. E Leo Sheftik vai mais tarde substituí-lo
como jovem professor em Munique, quando da aposentadoria de Michael Schmaus. Pois bem, Michael Schmaus afirma que o principal testemunho da revelação trinitária nos sinóticos não é nem o batismo de Jesus, nem a transfiguração, esses dois textos que a gente já apresentou, mas é Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, diz o Cristo ressuscitado. Ide, são sempre verbos no imperativo, ide, pois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, e conclui, que belo modo de concluir o Evangelho: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Michael Schmaus, ele comenta a importância desse texto dizendo: a historicidade destas palavras de Cristo não pode ser seriamente contestada. Quanto ao sentido do texto, Pai, Filho e Espírito Santo aparecem como a fonte da vida comunicada no batismo. A vida trinitária comunicada no batismo pelos méritos de Cristo. O batizado é assim unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A trindade salvífica é o motivo pelo qual se exprime a trindade metafísica, ou seja, a trindade que salva, nos ajuda a entender o mistério da trindade imanente, da trindade metafísica. Por isto são apresentados como pertencentes à mesma ordem ontológica. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não se opõe ao batismo em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eisto onoma tu Kyrio, Yesu. Como a gente lê lá em Atos 8:16 e 19:35. E aí hoje tem alguns protestantes que infelizmente deliram na hora de fazer o batismo e batizam em nome de Jesus, mas não é. Jesus ressuscitado mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, como é que eu posso explicar esse no nome do Senhor Jesus? É sinônimo de segundo Jesus mandou, na autoridade de Jesus. Nós somos batizados pela autoridade de Jesus. Nós somos batizados cumprindo o mandamento que o Senhor nos deixou. Ele mandou: batizai, imperativo, ide, batizai. Não pediu não, mandou batizar. Então, nós encontramos isso, como eu disse, lá em Atos 8:16 e Atos 19:35, essa ideia de um batismo no nome do Senhor Jesus. E esse batismo no nome do Senhor não é fórmula, mas é a autoridade com a qual se batiza. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fórmula batismal, mas na autoridade de Jesus. Por isso Santo Agostinho vai dizer: batize Pedro, é Cristo quem batiza. Batize Paulo, é Cristo quem batiza. Batize Judas, é Cristo quem batiza. No seu comentário Evangelho de São João. A expressão em nome de Jesus quer sublinhar que o batismo se realiza por uma ordem, pela autoridade de Jesus. Espero que tenha ficado claro. Em nome de Jesus é ordem, autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a fórmula, porque o batismo nos faz participar da vida de um Deus que é unitrino, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente entra agora no Evangelho de Marcos. Então, caríssimos alunos, como eu havia dito, nós vamos falar agora um pouquinho do Evangelho de Marcos. Nós sabemos que é o Evangelho mais antigo,
Remeto também a tudo aquilo que dissemos no nosso curso de Cristologia e aconselho vivamente os nossos estudantes a procurarem a nossa aula Cristologia nos Sinóticos. Mas é o evangelho mais antigo, na sua forma final, pensando na forma final dos 4 evangelhos, é o evangelho mais antigo, mais próximo de Jesus, e que traz materiais ainda mais antigos do que, digamos, a sua etapa final de redação. Alguns autores, como Joaquim Jeremias, por exemplo, propõem que alguns trechos do Evangelho de Marcos, como por exemplo as palavras da instituição da Eucaristia, você pode ler isso no nosso artigo, Eucaristia, Teologia Eucarística entre Beracá e Sacrifício, publicada no volume número 1 da nossa revista católica com TH, da Faculdade Católica de Belém. A gente aprofunda esse tema lá. Essas palavras da instituição seriam inclusive do ano 35, ano 40, ou seja, de uma geração quase antes da época, né, do ano exato em que foi publicado, entre aspas, chegou à redação final o Evangelho de Marcos. Mas é interessante a gente recordar também, e nós vimos isso na Cristologia em Marcos, que nós temos uma palavra fundamental que define, por assim dizer, a essência da Cristologia de Marcos. Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo segundo Marcos? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós encontramos isso logo no início do Evangelho de Marcos, logo no versículo 1, quando ele apresenta, logo introduzindo o seu Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E, principalmente, no início e no final, no momento da crucifixão de Jesus, após a morte salvífica de Jesus, quando o soldado, o centurião, olhando, contemplando o modo com o qual Jesus morre, afirma que este sim é o Filho de Deus. Faz uma profissão de fé, proclama a sua fé. De modo que, no fundo, o evangelista Marcos desejaria que os seus leitores concluíssem a sua leitura, de preferência orante, podendo proclamar junto com o centurião, eis aqui, esse homem sim, ele é o Filho de Deus, ele é justo, ele é santo, ele é o Filho de Deus. E se Jesus é o Filho de Deus, São Marcos, ele se refere ao Pai com esse título, Deus. Para ser mais exato, muitas vezes ele usa a expressão com um artigo definido na frente no grego, ho theos, ou ho theos, depende da pronúncia. Então, o Deus, esse artigo definido para dizer, como quem diz, o verdadeiro Deus, o único Deus, e ele atribui esse título ao Pai, e Jesus é o Filho de Deus. E nós sabemos que nos evangelhos o título que mais se encontra na boca de Jesus para se referir a si mesmo é o título do Filho do Homem. É uma figura misteriosa do Filho do Homem, como a gente encontra lá no profeta Daniel. Ele vem do alto, ele vem de Deus, mas ele tem um rosto humano. E essa imagem sugere um pouco Deus que se fez homem, mas também ele vai ser juiz de todas as coisas no final,
isso invoca também esse aspecto da escatologia, daquilo que virá ainda, do juízo particular e universal. Então, o Filho do Homem é o título que Jesus mais usa. E Jesus, na qualidade de Filho do Homem, ele voltará um dia na glória com seus anjos e santos, ele que veio na humildade de Belém, na humildade, né, da cidade da cidade onde ele cresceu, Nazaré, na humildade da família de Nazaré. Mas lembremos-nos que Marcos ele começa o evangelho já com o batismo de Jesus, a vida pública, João no deserto. E Jesus que vai ser batizado logo no início. Só num segundo momento vamos dizer, dos evangelhos, já uns 10 a 15 anos depois, é que Lucas e Mateus vão se interessar pela infância de Jesus. Os cristãos vão interessar, mas e antes? E antes do batismo? Quem era Jesus? Como é que foi a infância de Jesus? E aí Mateus e Marcos vão, inspirados pelo Espírito, escrever os dois primeiros capítulos de cada um desses evangelhos, dedicados à infância de Jesus. Enquanto João, já tendo Marcos e Mateus que tinham escrito sobre a infância, João, antes de falar da vida pública, com originalidade, ele vai falar da pré-existência do Verbo, já no final do primeiro século. Ele vai ainda antes da encarnação. Então ele vai na pré-existência. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava voltado para Deus. Então realmente é um início de evangelho assim avassalador. Que maravilha, né? Mas estamos em Marcos, né? Então o Filho do Homem há de voltar na sua glória com seus anjos. Marcos 8:38. A gente encontra uma provável, vamos dizer, referência ao Pai Nosso. Pai Nosso nós temos em Mateus, na sua forma, vamos dizer, completa, quase litúrgica. E em Lucas nós temos também a presença do Pai Nosso, né? Mas em Marcos a gente encontra me parece uma indicação, né, de que Jesus ensinou os seus apóstolos a rezar o Pai Nosso também. Quando Jesus responde aos discípulos: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus está ensinando os seus discípulos a rezar, e aqui ecoa um trecho do Pai Nosso. Jesus também conta parábolas onde aparece a figura do Pai, né? Um exemplo muito bonito é o dono da vinha, Marcos 12:6. É a parábola dos vinhateiros homicidas, terrível, né? O dono da vinha construiu uma belíssima vinha. Essa vinha, a gente pode pensar, digamos, a aliança, esse povo, essa história da salvação. Mas os donos, digamos, aqueles que arrendaram essa vinha, ficaram gananciosos, agora querem ser donos da vinha e esqueceu o senhor da vinha. E aí, o senhor da vinha e manda os seus funcionários para cobrar o aluguel, e eles vão sendo mortos e maltratados, até que ele envia o seu próprio filho na esperança de que eles o poupem. E infelizmente não é isso que acontece. Mas eles, vendo o filho do patrão, do dono da vinha, resolvem matá-lo para poder ficar com a sua herança. Então a gente vê que Jesus apresenta justamente esse dono da vinha como pai, e ele é o filho.
Ele é esse que foi enviado e que vai ser morto, vai ser jogado fora da vinha, fora da cidade de Jerusalém. Ele vai ser morto e para a salvação, justamente para a conversão daqueles que são vinhateiros homicidas, mataram os profetas, aqueles que vieram antes do filho, e mataram o próprio filho. Quão terrível, né? É essa história. Perdão. Então, depois de ter se referido ao Pai como o dono da vinha, Marcos recorda Jesus também que reza no Horto das Oliveiras, e ele se dirige ao Pai usando, né, esse vocativo. A gente viu a importância dele na cristologia, essa ipsíssima vox, Iesu, Joaquim, Jeremias, Abá, né, onde Jesus manifesta justamente essa consciência de ser Filho eterno de Deus, a consciência divina. E Jesus continua: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aqui, para aqueles que estudaram cristologia, eu lembro toda a querela do monotelismo, uma só vontade em Cristo, a heresia do monotelismo. Lembrando que em Jesus nós temos uma vontade humana, uma vontade divina. E lembrando também, como nós falamos na parte final do nosso curso, sobre a liberdade de Jesus. Os 3 níveis de liberdade, eu não vou explicar aqui de novo, mas remeto à nossa aula de Cristologia Sistemática número 5. Vale a pena revê-la, se você tiver dúvidas sobre esse assunto. Então, nesse texto do Getsemane, a gente vê como a vontade humana de Jesus, do ponto de vista natural, ela tenta encontrar uma outra solução para não precisar sofrer a cruz, mas ela, acima de tudo, ela está orientada para fazer a vontade de Deus. Então, o que ela mais quer, refletindo, é fazer a vontade de Deus. Por isso, o Filho, na sua humanidade, ele se submete à onipotência do Pai, à vontade paterna, à vontade divina. Então, enquanto o termo Pai, referindo-se a Deus, aparece apenas 4 vezes no Evangelho de Marcos, uma presença tímida do termo, que normalmente se chama Pai Ho-Theos, o Deus, né? 4 vezes aparece o termo Pai relativamente associado a Deus Pai. O Espírito Santo aparece, o termo Espírito Santo aparece 6 vezes. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 12, está tudo ali no início, os 3 primeiros, no batismo, e depois no deserto, na tentação. E capítulo 3, versículo 28, 29, capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 11. As 3 primeiras passagens bíblicas, 3 primeiros versículos, estão associados ao batismo de Jesus e à sua missão de batizar com o Espírito Santo. Enquanto João batiza com água, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E depois a sua ida ao deserto. Jesus vai ao deserto movido, guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai assim, nem passear, nem vai apenas passar um tempo lá de, vamos dizer, de pausa. Ele vai movido pelo Espírito, ele vai rezar e vai enfrentar o mal ali e vencê-lo. O quarto texto é o capítulo 3, versículo 28 e 29, fala do pecado contra o Espírito Santo. Então fala desse pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é um tema muito interessante. Eu vou resumir assim em
não é nosso objetivo da nossa aula de hoje, mas eu vou resumir em 2 pontos, né? Quando eu, por exemplo, tenho uma espécie de... acho que já estou salvo, né? Quer dizer, eu estou convicto de que eu vou me salvar, né? E nada vai me roubar da salvação. Eu já estou salvo, uma espécie de orgulho, né? Uma espécie de cegueira espiritual, onde eu acho que eu realmente já estou salvo e que nada que possa acontecer, nem que eu possa fazer, vai me roubar dessa salvação, né? Existe então esse orgulho, essa pretensão de ter a salvação, de ser possuidor da salvação, de não poder perder a salvação. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer, você não reconhecer a sua pequenez e não ver a salvação como um dom, e não como propriedade sua, e não como algo que você tem direito, que ninguém pode tirar de você, né? Então e a segunda tendência é parecida, apesar de ser diferente, mas tem algo em comum, que é justamente uma espécie de desespero, né? Aonde você diz, não tem mais salvação para mim. Eu já sou tão pecador, não tem mais salvação para mim. Eu fecho o meu coração para o Espírito Santo, para Deus. Porque eu já estou convencido, a minha razão digamos assim, me diz, minha razão que é absoluta, sabe mais do que Deus, claro. Estou sendo irônico, né? Minha razão sabe mais do que Deus, e ela sabe que eu não vou conseguir me salvar, não importa o que aconteça, eu já estou condenado e acabou-se. Então é uma espécie de desespero, né, que vai tomando conta da gente, fazendo com que a gente não se abra à graça de Deus, à graça divina. Então esses são, vamos dizer, os 2 extremos do pecado contra o Espírito Santo. No fundo, o que eles têm em comum? Há um fechamento. No primeiro caso, eu não preciso, eu já tenho a salvação, então eu não preciso da graça. Eu já tenho a salvação, já é minha. No segundo, é impossível me salvar, e então, no primeiro caso, eu não me abro para a graça porque eu já tenho a salvação. No segundo caso, eu não me abro para a graça, para o Espírito Santo, porque é impossível, ele não pode me dar, ninguém pode me dar a salvação, porque eu já perdi, já estou condenado e ponto. Certo? Então, é terrível, né? Não queiramos viver algo parecido com isso. Deus nos livre disso. Então o Espírito Santo é nomeado 6 vezes, 3 vezes, como eu já disse, lá no batismo e na ida para o deserto. A 4ª vez é o pecado contra o Espírito Santo. A 5ª vez, o texto se refere ao fato que o Espírito Santo inspirou os profetas e os agiógrafos das Escrituras. Ele inspirou os profetas e aqueles que escreveram os textos do Antigo Testamento, enquanto o último texto anuncia a ajuda que o Espírito dará à igreja perseguida. É Marcos 13:11, nós lemos: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos foi concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar aqueles que foram perseguidos, presos, estiverem diante das autoridades religiosas ou civis que estejam perseguindo a vida eclesial, a vida cristã. Então o Espírito Santo vai nos assistir nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, diante das grandes autoridades desse mundo ou da religião. O Espírito tem uma autoridade maior do que qualquer outro. Ok, agora, essa foi uma pequena visão, né, do Evangelho de Marcos, e agora nós vamos partir para o Evangelho de Mateus. Mateus destaca mais largamente a missão e a importância do Pai que está nos céus. Então Mateus ele capricha mais nessa apresentação do Pai, enquanto Marcos apenas 4 vezes. A gente sabe que Marcos é uma das fontes, né, do Evangelho de Mateus.
E Mateus também tem, digamos, a fonte que é comum a ele e a Lucas, e também tem as suas fontes próprias. Então ele destaca mais largamente. A gente vai ver, por exemplo, muitas referências ao Pai no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Mateus 5,16, e versículo 16, versículo 45, Mateus 6, versículo 1, versículo 9, Mateus 7, versículo 11. Já temos aqui bem 5 citações referentes ao Pai no Sermão da Montanha. E além disso temos Mateus 10, 32, 33, Mateus 18, 10, 19, Mateus também 11, 25. Aparece a expressão vosso Pai Celeste, que pela primeira vez essa expressão aparece no Sermão da Montanha. Quando Jesus se refere ao amor pelos inimigos, sublinhando a bondade do Pai, ele diz: o vosso Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos, mostrando esse amor universal de Deus, o Pai. A paternidade divina também é um convite à confiança. Mateus 6, 25, 34 vai nos falar justamente desse abandono à providência. O Pai cuida dos animais, dos passarinhos, das flores. Nem Salomão se vestiu de modo tão belo como os lírios do campo. Então, muito mais, ele nos ama e vai cuidar de nós. Então, confiemos no Pai, na sua providência, ele cuida de nós. Mateus 6, 31, 33, nós podemos ler: portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos e o que beberemos, o que comer e o que beber, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Aqueles que creem, confiam na bondade do Pai Celeste, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na sua bondade, o Pai Celeste sabe dar coisas boas aos seus filhos. Mateus 6,11, ele sabe dar coisas boas, ele não dá coisa ruim, não dá cobra, não dá escorpião para os seus filhos, ele dá coisas maravilhosas, até melhores do que aquelas que pedimos. Mas esta bondade do Pai deve corresponder a uma obediência filial, nós devemos obedecer filialmente ao Pai. Por isso Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eis o critério, esse filho que faz a vontade do Pai, que coloca em prática a palavra do Pai, do Pai que está nos céus. O juízo final sobre o homem depende dessa obediência à vontade do Pai. Nós vamos nos salvar, no fundo, obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos pede para amar, claro, amando a Deus, amar o próximo. Está aí o núcleo da lei, mas isso é um mandamento, o mandamento do amor. O evangelista Mateus apresenta a oração ao Pai Nosso, ao Pai, que Jesus ensinou a seus discípulos, e ela começa com a expressão Pai Nosso, Avinu, em hebraico, que nos revelam essas palavras, o amor de Deus. Ele é o nosso Pai, que privilégio. Nós temos belos comentários à oração do Pai Nosso, e esse termo, a importância do termo Pai Nosso. Santo Agostinho comenta o Pai Nosso, por exemplo. São Cipriano, na Liturgia das Horas, a gente encontra vários trechos do seu comentário ao Pai Nosso. E também, vale a pena recordar,
Santa Teresa d'Ávila, no livro Caminho de Perfeição, ela também comenta o Pai Nosso, uma oração que ela passava às vezes a noite toda rezando, quase em êxtase com cada palavra. E nós temos rezado com o Pai Nosso? Espero que sim, espero que sim. Então Deus quis nos oferecer, por meio do seu Filho eterno, a filiação adotiva. Nos tornamos, diz o título de um livro que escrevi, filhos no Filho, uma expressão, eu pelo menos pela primeira vez eu a escutei da boca do Papa São João Paulo II, filhos no Filho, que é Jesus. O seu amor, o Pai, em continuidade com Levítico 19:2 e Levítico 20:26, o amor a Deus e o amor ao próximo, sendo que no Levítico o próximo ainda é um pouco estreito, é aquele próximo da mesma clã, da mesma tribo de Israel, e olhe lá. Deseja que nós sejamos perfeitos, como Ele, nosso Pai Celeste, é perfeito, Mateus 5:48, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Mateus está dirigindo essa palavra para cristãos vindos do judaísmo, essa ideia de perfeição, de cumprimento perfeito da lei é muito importante, por isso nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Mateus é o único evangelista que nos apresenta a seguinte palavra de Jesus: a ninguém sobre a terra chameis de Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. É claro que Mateus não está dizendo que a gente não deva chamar o nosso pai de pai, nosso pai biológico de pai, o padre de pai, porque padre é pai. Né? O abade vem justamente de abá, de pai também, né? Mas a ideia é que, na verdade, nós só temos um pai. A paternidade humana ou religiosa é, na verdade, uma participação na única e verdadeira paternidade, que é a paternidade de Deus. Então o Filho, ele quer mostrar quão grande, maravilhosa, quão poderosa, quão santa seja a paternidade divina. E por isso ele coloca, na verdade só tem essa paternidade. As outras são, no fundo, ele não diz isso, mas é como a gente sistematicamente entende, são apenas uma participação. Uma participação, vamos dizer, biológica nessa paternidade divina. Uma participação espiritual, como um padre, como um diretor espiritual, como alguém que exerce uma paternidade espiritual sobre outras pessoas. E às vezes tem até as duas coisas, né? É possível também. Então, juntamente com Lucas, recorda a ação de graças inspirada por Jesus, inspirada de Jesus, né, pelo Espírito. São Lucas deixa mais claro o aspecto da presença do Espírito, né? Jesus exultou no Espírito. São Marcos é um pouco mais, vamos dizer, discreto nessa apresentação dessa exultação de Jesus. Ele diz, graças te dou, Mateus 11, 25, 26. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do vosso agrado. Então veja que bonito, é como se ali a cortina da intimidade do coração de Jesus com o Pai se abrisse para todos os que estavam em torno de Jesus e para aqueles que leem o Evangelho, que privilégio é ler rezando com a palavra de Deus, né? Ler rezando a palavra de Deus. E então a cortina se abre e nós podemos ver então o coração de Jesus cheio de amor pelo Pai, dizendo, te dou graças, ó Pai, porque assim quisestes ocultar essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado. Carinho de Jesus pelo Pai, né? Que grande amor. Por fim, como já dissemos também, é o único evangelista que apresenta a fórmula trinitária com a qual ele conclui o Evangelho, onde
nós temos em Mateus 28, do versículo 19 ao 20. Um comentário ao Evangelho de São Mateus, de Algise, nós temos escrito assim: algumas parábolas que encontramos exclusivamente em Mateus são verdadeiras parábolas do Pai. A parábola do servo infiel, por exemplo, Mateus 18, 23 a 35. A parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 21 a 16. A parábola das bodas reais, casamento, né, do filho do rei, Mateus 22, 1 a 14. A parábola dos dois filhos, né? Ou seja, é linda essa parábola, quando o pai tem dois filhos e pede aos dois que trabalhem na sua vinha, nas suas terras. E um diz, eu vou, mas não vai. O outro diz, eu não vou, mas depois se arrepende e vai. Quem é que agiu melhor? O ideal seria dizer, eu vou e ir. Mas na imperfeição de ambos, aquele que disse que não ia e foi, agiu melhor. A parábola também da cisanha, então nós encontramos lá em Mateus 13, 24 a 30. Então o Evangelho de Mateus é muito rico, se fala muito desse Pai Celeste, né, desse amor do Filho pelo Pai. Jesus também é o Filho de Deus. Nós temos o Pai Nosso. Nós temos Jesus que rompe em ação de graças, dirigindo-se ao Pai. Então, realmente é um evangelho muito rico em visão, vamos dizer, em matéria de teologia trinitária. Um pouco menos nós temos de riqueza aqui naquilo que concerne o Espírito Santo. Lucas, ele fala, antes de mais nada, muito do Pai. No que concerne a figura do Pai, no Evangelho de Lucas, pode-se destacar alguns textos importantes. Por exemplo, a Anunciação, que é um texto exclusivo de Lucas. Então Lucas tem Marcos como fonte, a fonte que é comum a Mateus, e também tem as suas fontes próprias, né? Diversos materiais de Lucas são exclusivos de Lucas. Então, a Anunciação, por exemplo, essa obra-prima que Lucas nos oferece como iconógrafo, ele pinta um pouco essa imagem maravilhosa do anjo que, em nome de Deus, anuncia a salvação à Virgem, a jovem Virgem de Nazaré, prometida a um certo José. Um texto importantíssimo também no que concerne a figura do Pai é a apresentação de Jesus ao templo. Quando o menino Jesus é encontrado, mas vocês estão me procurando assim desesperados, porque não sabeis que eu tenho que me ocupar das coisas do meu Pai, né? Aqui na casa do Pai eu estou cumprindo os ofícios que o Pai me pediu. Isso aqui é o reencontro de Jesus no templo. É Lucas 2, 41 a 52. Antes de Lucas 2, 41 a 52, tem a apresentação de Jesus no templo quando ele é pequenino. E então se previa um imposto, né? Se pagava um imposto para se resgatar o primogênito e um pequeno sacrifício de pobre, 2 pombinhas, para a purificação, vamos dizer, ritual da mãe que havia dado à luz, né? Em condições normais, um parto provoca muito sangue e esse sangue torna a mulher impura. No caso da Virgem Maria, o parto dela é sobrenatural, então a gente não pode, no fundo, do ponto de vista formal, talvez ela não precisasse, né? Possivelmente ela não precisava oferecer o sacrifício, porque ela permaneceu virgem durante o parto. E por isso não houve derramamento de sangue dela, e por isso ela não ficou impura, certo? Então, tem toda uma sobrenaturalidade, mas de toda forma Maria, humildemente, como as outras mães, acaba oferecendo o sacrifício a Deus, pedindo, por assim dizer, a sua purificação,
ao menos ritual. Também, bom, não tem como esquecer a Lucas 6,36, quando, se nós temos, né, enquanto em Mateus é sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, Lucas muda, sede misericordiosos, como quem diz que a misericórdia é a perfeição divina. São Tomás de Aquino vai por essa linha de Lucas também, vai refletir sobre isso, né? Então, sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Lucas 6,36. E aquela exultação de Lucas, de Jesus, diante dos projetos do Pai, só que agora tem esse aspecto pneumatológico, está lá em Lucas 10, 21 a 22. Jesus exulta no Espírito e fala do Pai, então tem toda a triunidade que se manifesta nessa ação de graças do Filho ao Pai, pelo fato do Pai ter escondido essas coisas dos grandes e sábios do mundo e tê-la revelada aos pequeninos, né, desse mundo. Na Anunciação, Lucas fala do Pai como Senhor. Ele é o Kyrios. Né? Do Espírito Santo, ele fala do Espírito Santo que desce sobre a Virgem, enquanto ele fala do Pai como Senhor em Lucas 1, 28 e 32. Ele fala do Espírito Santo que desce sobre a Virgem em Lucas 1, 35. E apresenta Jesus como Filho de Deus, Lucas 1, 35. Então a gente tem na Anunciação justamente a referência às três pessoas da Trindade. Também lá em Lucas 1, 43, na visita à prima, né, de Maria Isabel, Isabel exclama, né, donde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Kyrios, do meu Adonai, do meu Senhor. Né? Então aqui Isabel reconhece a identidade divina de Jesus. Se a gente pensar na apresentação, então falamos da Anunciação, estou falando agora de Isabel, Lucas 1, 35, Lucas 1, 43, mas quero falar agora também dos pais de Jesus que o levaram ao templo para apresentá-lo ao Senhor e pagam ali o resgate do primogênito, prescrito pela lei, como a gente lê lá em Êxodo 13, versículo 2, 13 e 15. Note-se que a lei não pedia que o menino fosse apresentado ao templo. Isso é um ato realmente de piedade inspirado dos dois. Pedia apenas que se pagasse o tributo, a criança nem precisava ir no templo, pequenina ainda, e que o imposto, e que se realizasse um sacrifício em expiação, digamos, de purificação ritual para a mãe. Então, todo menino primogênito será consagrado ao Senhor, Êxodo 13, versículos 2, 13 e 15. Então, a lei não prescrevia a apresentação do menino no templo, mas Lucas, ao narrar esse episódio, parece indicar o zelo que essa família tinha pela formação religiosa do menino Jesus. É a ciência adquirida de Jesus que vai aprendendo também uma série de coisas ligadas à religiosidade judaica com a ajuda do seu pai e da sua mãe. Para quem estudou cristologia já sabe que a tríplice ciência de Cristo, segundo São Tomás de Aquino, uma delas é a ciência adquirida. Pois bem, nesse texto da apresentação de Jesus no templo, a gente nota também 3 vezes a presença do nome Espírito, né, Espírito Santo, e associada a essa presença, esse nome, à figura do velho Simeão, que depois entoa esse oráculo inspirado pelo Espírito, né, deixai agora o vosso servo em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação preparada, né, pelo teu amor para todos
aqueles de Israel e também para todos os pagãos. Que belo, né, esse texto. Mas ali aparece 3 vezes o termo do Espírito, a expressão Espírito, Espírito Santo, e a gente pode essa expressão ligada à figura de Simeão, mas também logo depois, quando aparece a profetisa Ana, esse personagem tão interessante, implicitamente também se quer dizer que ela é movida pelo Espírito, é a mulher de Deus, é uma mulher santa. A sua história, a sua vida, a sua dedicação a Deus, o seu serviço no templo dizem isso. E ela então também pega o menino e o mostra, né? Se alegra e de um modo reverente apresenta-o àqueles que ali estavam, né? Como Salvador. Então ali também a gente vê implicitamente uma ação do Espírito Santo. E aí eu gostaria de lembrar um livro do René Laurentin, que é esse mariólogo francês famoso, claro que já falecido, e que escreveu um livro sobre São João Batista, que foi traduzido em língua portuguesa. Ele diz assim, falando sobre os evangelhos da infância, especialmente sobre Lucas, que por onde Maria passa com o menino Jesus no seu ventre, ela vai acontecendo uma espécie de Pentecostes por onde eles passam. Isso acontece lá na casa de Zacarias e Isabel. Isabel e o menino no seu seio ficam cheios do Espírito Santo. E também acontece aqui nesse episódio a apresentação do menino Jesus no templo com esses 2 personagens, Simeão e Ana. As palavras do menino Jesus quando Maria e José o reencontram no templo de Jerusalém nomeiam seu Pai Celeste e deixam entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina. Então, nesse texto, Jesus, de certa forma, forma a sua mãe e o seu pai adotivo, ajudando eles a compreenderem que ele vem a essa terra, ele é filho deles e se submete a essa paternidade adotiva e a essa maternidade biológica e espiritual também, mas que ele tem uma missão e que essa missão, que ele é, vamos dizer, não apenas filho dele, assim, na sua humanidade, mas ele é Deus, e que essa relação dele com Deus, ela é determinante para a sua identidade, para a compreensão da sua missão também, né? Então, em Lucas 4, 18 e 19, Jesus, depois de ser batizado e de ter saído vitorioso do deserto, atribui-se as palavras do profeta Isaías para apresentar sua missão na sinagoga de Nazaré. Então Jesus ele entra na sinagoga, como era o seu costume, ele se levanta, o que mostra que ele sabia ler e que tinha habilidade com essa leitura, e como habitualmente fazia, né, acabou que ele vai ler o texto daquele encontro, e ao terminar de ler, ele se senta, né, e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, eu sou esse que o profeta Isaías anunciou. E o que o profeta Isaías anuncia? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Então, esse trecho, Jesus o invoca para dizer que ele é esse Messias que veio inaugurar o ano da salvação, um ano salvífico para todos. O texto acima revela que o tempo da salvação irrompe no mundo por meio de Jesus, ou a eternidade irrompe na história por meio de Jesus Cristo,
mas também a salvação irrompe no mundo por meio de Jesus. Lucas traduz a perfeição de Deus, como eu já tinha dito, lá de Mateus, com a misericórdia. E aqui eu queria ler Santo Tomás, segunda, questão 40, artigo 4, resposta, aonde Santo Tomás escreve: é próprio de Deus usar de misericórdia, e é especialmente nisso que se manifesta a sua onipotência. A misericórdia de Deus, ela manifesta a onipotência divina para nós. Assim como Deus criou do nada todas as coisas, por meio do perdão, pela misericórdia, Deus faz com que o mal objetivo, o pecado, volte a ser nada. Cancela. Só o Criador pode fazer isso. Certo? Então Lucas traduz a perfeição de Deus pelo termo de misericórdia, já que, digamos, a misericórdia é um atributo muito importante de Deus, claro, mas é realçado no Evangelho de Lucas. Basta a gente pensar a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32, que convida os cristãos a imitarem a bondade misericordiosa do Pai. Então, nós devemos ser misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Não condeneis para não serdes condenados, perdoai-vos, será perdoado. Lucas 6, 36, 37. Então vai ficando muito claro em Lucas, né, essa figura do Pai associado a essa misericórdia, é o Pai das misericórdias, é o Pai misericordioso, é o rosto do Pai lucano. Sendo a oração de Jesus um tema importante no Evangelho de Lucas, não nos surpreende que Lucas nos apresente duas invocações de Jesus crucificado dirigido ao Pai e presentes exclusivamente nesse Evangelho. Então lembre que Lucas narra diversas vezes Jesus se retirando, não só Lucas, os sinóticos, mas em Lucas é muito mais intenso isso. Jesus se retira no final do dia para rezar na solidão, no deserto, na montanha, né? Ele precisa se reencontrar, digamos, com o Pai na vida de oração. Uma oração profunda, filial, amorosa. Então, por outro lado, o Pai Nosso deixa claro que nós precisamos perdoar assim como temos que, como perdoamos, né? Ou seja, temos que perdoar assim como Deus nos perdoa, aprender com Deus que perdoa e entrarmos nessa rotina também de oferecermos o perdão àqueles que nos ofendem. Então, Lucas, ainda nessa linha da misericórdia, do perdão, Jesus crucificado diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pede que a misericórdia divina se derrame sobre os homens que estão matando o Senhor, matando o Filho de Deus. E Jesus tenta, vamos dizer, recordar que existe um quê de ignorância, porque se soubessem quem realmente é Jesus, não fariam isso, né? Não fariam isso. Em Lucas 23, 46, de novo, a gente tem a figura do Pai invocada. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse Pai amoroso recebe, no final da vida de Jesus histórica, ele devolve tudo o que ele é, toda a sua vida humana ao Pai, num ato de total confiança amorosa do Filho. Lucas também sublinha no seu Evangelho da Infância a missão carismática do Espírito Santo. É o Espírito Santo que desce, falando mais agora do Espírito, né?
O Espírito desce sobre a Virgem Maria para que o Verbo se faça carne e desce sobre Jesus no momento do batismo. A presença do Espírito gera as primeiras profecias do Novo Testamento. Palavras proféticas nós escutamos da boca de Isabel e também de Simeão, mas da boca da própria Virgem Maria, no seu extraordinário Magnífica. Lucas 1, 46 a 55. Também é o Espírito Santo que suscita o profeta precursor João Batista. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,15. Então esse Espírito é dado, né, em profusão, em abundância ao pequeno filho de Zacarias e Isabel. Ele recebe um derramamento do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Ele vai ser santificado por essa presença do Espírito constante na sua vida. Já tivemos a oportunidade de falar da apresentação do templo, né, de como o Espírito Santo apareça explicitamente ligado à figura de Simeão e implicitamente ligado à figura de Ana. E a gente lembra que, depois de ter narrado o batismo de Jesus, Lucas destaca que o Senhor cumpre a sua missão graças à força do Espírito Santo. Lucas 4,18. Sob a força do Espírito Santo, Jesus eleva a sua graça, a sua ação de graças ao Pai. Lucas 10, 21, 22. No poder do Espírito, o Filho exulta, né? Porque Deus revelou essas coisas aos pequeninos, enquanto as escondeu, os mistérios da revelação aos grandes, aos poderosos. Na missão pública de Jesus, ele cumpre a sua missão graças ao Espírito Santo. O Espírito Santo parece ter sido dado à humanidade de Jesus para que a humanidade de Jesus possa aderir perfeitamente, viver perfeitamente à vontade de Deus neste tempo, né? Mateus também, no discurso da montanha, capítulo 7, versículo 11, afirma que o Pai Celeste dá coisas boas aos que lhe pedem. E Lucas afirma que entre essas coisas boas, a maior, o Espírito Santo dará o seu Espírito, o dom perfeito. O Espírito é o dom perfeito que o Pai dará aos seus filhos. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. No final do seu evangelho, Jesus promete enviar sobre os seus discípulos a promessa do Pai, que os capacitará a serem suas testemunhas. Lucas 24, 49. Então, aqui a gente não pode falar tudo de tudo, né? Mas são todos textos que ou falam do Pai no início, né, de Lucas, por exemplo, o Pai misericordioso, esse Pai bondoso, esse Pai que quer o casamento do seu filho, que o filho se case com a igreja, com a humanidade. E nós temos também todas as passagens relativas ao Espírito Santo. E claro, se você deveria enriquecer isso com a cristologia de Lucas. Como nós já vimos a cristologia de Lucas, lá no nosso curso de Cristologia, você pode encontrar essa aula também na internet. Cristologia nos sinóticos, né? Eu falo de uma introdução geral, depois Marcos, Mateus e Lucas também. Então o Espírito Santo é muito importante em Lucas. E na obra de Lucas, a gente deve lembrar que a obra de Lucas continua lá nos Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Evangelho do Espírito Santo, né? O Evangelho da Igreja, o Evangelho do Espírito Santo. Padre Alberto Casalenho recorda, né, que os dois principais personagens dos Atos dos Apóstolos, na verdade, são a palavra, o Verbo, o Cristo,
E o Espírito que conduz a igreja, conduz ao grande motor que vai levando os apóstolos, a igreja, na direção da fidelidade, da obediência ao mandato missionário de nosso Senhor Jesus o Cristo. Né? Então é isso, ficamos por aqui, terminamos aqui a Trindade, vamos dizer assim, uma visão geral da teologia trinitária nos evangelhos sinóticos. Na próxima aula, São João.